pessoal, hoje é sexta-feira 13, é 6h05 da noite e eu vim começar outro vlog de leitura aqui no canal. Eu estou muito animada para esse vlog porque eu estou com muita vontade de ler. O que aconteceu hoje é que eu me vacinei com a primeira dose da vacina contra o coronavírus e assim, se você ainda não se vacinou e você já tem a oportunidade de se vacinar, por favor, se vacine, é muito importante e eu tô muito feliz que eu vacinei, sério, foi um alívio tremendo tomar essa primeira dose. Por enquanto, não estou sentindo nenhum sintoma grave, eu só tô com o meu braço um pouco dolorido, mas por enquanto é só isso, vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu nem termine esse vlog caso eu fique com algum sintoma, mas eu acho assim que talvez isso não aconteça, eu estou esperando que não aconteça. E além disso, esse final de semana é o meu último final de semana antes das minhas aulas voltarem. Eu tive tipo 2 semanas de férias, então eu quero aproveitar ele também pra ler. E aí eu queria gravar um vlog. Eu queria começar esse vlog fazendo um book haul de livros que eu recebi da Companhia das Letras. Eu fiz um unboxing que eu só gravei sem falar, então talvez algumas partes desse unboxing apareçam agora enquanto eu vou falando. E esses aqui que eu recebi foram livros que eu queria muito, principalmente 2 em específico aqui são livros que com certeza vão aparecer no canal. O primeiro que eu já pretendo ler nesse vlog, e é um dos livros que eu mais queria ler desde que eu vi a sinopse, é A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Se eu não me engano, ela é uma autora nacional. O próximo livro foi O Mãe, do Hugo Gonçalves. Inclusive, eu jurava que esse livro era do Walter Hugo Mãe, porque eu vi o Mãe aqui e o Hugo, e até eu receber o livro eu tava achando que era do Walter Hugo Mãe, mas não é, ele só chama Mãe. Esse livro eu acredito que seja um livro meio autobiográfico, eu não sei exatamente se tem uma ficção misturada aqui, mas é o autor explorando como a perda da mãe dele afetou ele ao longo da vida dele. Ele parece que perdeu a mãe muito nova e aqui ele vai explorar um pouco como isso afetou a vida dele, né? E eu acho que eu tava muito pra frente no vídeo, eu tava anotando agora, então me desculpem se o foco tava meio zoado porque eu tava muito pra frente. E os outros 2 livros que eu recebi, gente, eu não consigo nem explicar a minha felicidade em receber esses livros, sério. O primeiro, eu não conhecia pelo título nem a sinopse, mas eu conheci a autora, que é O Homem da Forca, da Shirley Jackson. Eu sempre quis ler essa autora, tipo, ela parece ser incrível, eu acho que lançou um filme esse ano sobre ela, que foi bem comentado também, mas eu ainda não assisti. Mas esse livro aqui, eu não conhecia ele por título, só conhecia a autora, como eu falei, e eu fui ver a sinopse, e ele parece ter muitos elementos da Dark Academia. Então, esse é um livro que provavelmente ele não vai aparecer nesse vlog, mas eu quero fazer um vídeo resenha só pra ele quando eu ler. Eu espero muito gostar, eu tô sentindo que eu vou gostar porque é sobre uma personagem que acabou de ir pra universidade, eu sei que vai envolver a morte de um conhecido ou de uma pessoa dessa universidade que ela vai acabar descobrindo. Então assim, tô muito ansiosa pra ler esse livro, fiquei muito feliz quando eu vi que eu ia receber. E o outro também não vai aparecer por agora, mas eu já tô guardando ele porque eu acho que vou fazer vídeo sobre ele em outubro, provavelmente lendo ele, um vlog. A Assombração da Casa da Colina. Esse livro foi o que inspirou a série The Haunting of the Hill House, A Maldição da Residência Hill, né, em português, e é uma série que eu gosto muito. Eu não gostei da segunda temporada, né, que foi da Bly Manor, que foi de um livro que eu já li, inclusive, aquele lá é inspirado no A Volta do Parafuso, do Henry Miller, se eu não me engano, que eu já li e gosto bastante, mas eu não gostei muito da série, nem acabei essa segunda temporada, mas a primeira temporada eu sou apaixonada, pra mim é uma das melhores séries de terror que tem por aí, então eu tô muito animada pra ler esse livro, eu queria ler ele há muito tempo. Eu lembro que ano passado, no Halloween, eu separei alguns livros que eu ia ler e eu pensei em pegar o audiobook desse em inglês na época, mas acabei não pegando, então esse ano com certeza eu vou ler e eu fiquei muito feliz, sério. Fez o meu dia receber esses livros da companhia. E nossa, gente, acho que eu cuspi aqui no livro. Me desculpem se vocês viram aí no vídeo. Mas enfim, muito feliz com os meus livros novos. E é isso, eu provavelmente vou começar agora a minha leitura desse aqui. Esse foi a minha introdução, sempre um pouquinho mais longa do que eu gosto de fazer, mas não adianta, eu sempre quero comentar muitas coisas e aí ela acaba ficando um pouco mais longa. Mas enfim, eu tô muito animada com esse vlog e eu espero que vocês gostem. E eu acho que a minha câmera tá descarregando. Enquanto ela carrega, eu prometo vou fazer outras coisas e quando ela carregar eu volto pras minhas leituras e começo esse aqui, que inclusive eu também acho que tem um relacionamento sáfico, então tô bem animada. For me to say
hard for me to say you love. Go with the brothers, boo, you know how we do. It's Bom, pessoal, eu já cheguei na página 37 da Extinção das Abelhas. É pouco, né? Eu li pouco do livro até agora, mas como eu vou dar uma pausa agora pra comer alguma coisa, eu queria aproveitar e já comentar, porque eu já tenho várias coisas que eu gostaria de comentar sobre esse livro, todas positivas, sabe? Eu tô bem surpresa com ele, porque em 37 páginas eu já parei pra pensar em tanta coisa lendo esse livro e já tô tão apaixonada por tantos elementos dele que eu tô muito surpresa mesmo com a história. Eu não sei se isso que eu vou falar agora pode ser chamado de metalinguagem. Quando um capítulo termina, a última frase desse capítulo se conecta ao título do próximo capítulo. E eu nunca vi isso antes, provavelmente às vezes isso já aconteceu, algum autor já fez, talvez não, talvez seja a criação dela, mas de qualquer forma eu achei muito original, muito único, muito criativo e o fluxo de leitura fica muito rápido, porque você termina um capítulo que tá conectado com o título do próximo e aí você só quer continuar lendo, então eu achei muito legal isso. Eu não sei, como eu falei, se isso pode ser chamado de metalinguagem, me falem depois, se você entende melhor disso. Eu também achei o livro muito sensível, eu acho que ele vai tratar dessa personagem chamada Regina. Ela tem 40 anos, ela tá nesse momento da vida que muitas pessoas ao redor dela foram embora em algum momento ou estão indo embora agora, então é muito complexo onde ela tá, e aí ela tá muito infeliz, aparentemente, né, pelo que eu peguei da personagem nessas primeiras páginas, e é muito compreensível porque ela tá assim, sabe, você entende. Cara, se eu estivesse nessa situação, eu também estaria assim, e é uma personagem muito fácil de se identificar, mesmo quando eu penso assim, cara, ela tem 40 anos, uma faixa etária bem diferente da minha, 20 anos mais velha. Além disso, o livro é um retrato muito cru da nossa realidade nacional, sabe? O jeito que ela retrata esse povo, que é um povo com muita esperança, mas que infelizmente não teve oportunidades, aí colocou essas esperanças em figuras políticas e acha que trabalhando e indo na igreja vai conquistar as coisas, mas a gente sabe que é muito mais difícil na nossa realidade social, com o tanto de desigualdade que a gente tem. E o jeito que ela mostra essas pessoas com esses pensamentos que são tão enraizados é muito legal, porque é muito natural, porque ela pega, tipo, pessoas conhecidas na vida da personagem principal, sabe? Tipo, uma senhora que trabalha com lixo, ou o moço da banquinha que ela compra as coisas de casa, né, os alimentos. E através das conversas com esses personagens, esses pensamentos vão sendo demonstrados e é muito bom. E assim, o livro é fictício, é óbvio, mas ao mesmo tempo é um retrato da nossa sociedade nacional atual, sabe? Muito atual, até porque o livro meio que, pelo que entendi, essa extinção das abelhas do título é uma coisa, é só uma das catástrofes que o mundo tá passando, e o nosso mundo real, fora desse livro fictício, também está. Então, eu não sei se esse livro ele vai seguir pra essa vibe de fim de mundo, e se realmente nessa ficção o mundo vai acabar ou algo do tipo, mas tem essa vibe, e aí com esse tema, a autora tá conseguindo explorar tudo isso que eu falei e tá muito legal. Outra coisa sobre a personagem que eu gostei muito, que como eu falei, ela é uma personagem muito real, muito fácil de se identificar, e aí ela tem uns pensamentos que você fala, esse não é o pensamento mais legal possível, sabe? Esse pensamento é problemático, mas ela mesma não admite isso, e querendo ou não, a gente pensa assim às vezes, sabe? A gente tem esses pensamentos. Então, é muito bom mesmo. 37 páginas eu já tenho tudo isso pra falar, sabe? Então, eu acho que esse livro com certeza eu vou favoritar se ele continuar assim. Como eu disse, ó, eu li só isso aqui, mas agora eu vou comer uma coisa. O que eu tava falando sobre os finais dos capítulos e o começo dos próximos é isso aqui, ó. A personagem fala no final do capítulo: eu podia tentar arrumar essa zona, comprar, sei lá, aí você percebe a vírgula, sementes é o título do próximo capítulo. E existe essa conexão, mas o sementes, ele também se conecta com o próximo capítulo que está sendo escrito. Então eu achei isso sensacional.
pessoal, hoje já é o sábado, é 2h13 da tarde. Ontem eu acho que a última coisa que eu gravei pra vocês foi eu falando que eu ia jantar. E aí depois que eu jantei, eu não li mais. Eu fui assistir um filme, eu decidi rever aquela comédia romântica que chama E Se Fosse Verdade, que é com o Mark Ruffalo e com a Reese Witherspoon. E eu adoro os dois e eu acho aquele filme muito gostosinho. Ele tá no Prime da Amazon e eu adorei assistir. E aí eu revi aquele filme e fui dormir. E aí hoje de manhã eu acordei com muita dor no braço por causa da vacina, mas eu não senti nenhum outro sintoma. Eu tomei a Pfizer, então assim, tudo tranquilo por enquanto, mas eu não quis arriscar segurar a câmera nem nada do tipo, porque eu tava com bastante dor no braço. Mas aí durante essa manhã, eu continuei a leitura da Extinção das Abelhas. Eu tô atualmente na página 100 do livro, exatamente na página 100. Eu queria hoje, pelo menos, chegar até a página 188, porque é quando começa a segunda parte do livro. Aí eu queria deixar essa segunda parte pra terminar amanhã. E aí eu já tenho algumas outras coisinhas que eu queria comentar com vocês. Eu continuo gostando bastante desse livro, mas ele é bem diferente da expectativa que eu tive quando eu li a sinopse. Porque eu não tinha pegado essa ideia de que o livro, ele se passa num futuro próximo, mas é um futuro, sabe? A pandemia já foi citada aqui, 2020 foi citado aqui, as eleições foram citadas, a gente tem essa ideia, não tem citações diretas de nomes, mas a gente tem essa ideia de que o presidente nessa época, que é o nosso atual presidente de agora, infelizmente, e todo o caos que veio com essa presidência. E aí, ela até fala que o presidente do momento que a história está passando, ela fala de uns malabarismos, de umas coisas de apresentador de TV, e eu fiquei, cara, a ideia dela, mesmo que indiretamente, era passar que o novo presidente aqui é o Luciano Huck, porque eu não sei se tipo, as influências externas na minha cabeça tá fazendo eu pender pra esse lado, ou se foi realmente a intenção da autora, mas é muito tipo, meu Deus, já pensou que medonho se a gente chegar num ponto que é o futuro desse livro? Me lembrou muito uma série que eu não terminei de ver, uma minissérie que chama Years and Years. Eu não terminei de ver essa série, eu tinha achado mais ou menos os primeiros episódios, eu acho que eu vi uns 2 episódios, ela deve ter uns 4, que se passa nesse futuro próximo também. A série acompanha, tipo, 2021, 22, 24, esse futuro que tá muito próximo da gente, e são as coisas meio apocalípticas que acontecem nessa série, e até mesmo nesse livro, que aí você fala assim, meu Deus, tipo, que horrível se isso acontecer, mas tá muito próximo de acontecer, sabe? Então é uma experiência muito interessante tá sendo ler esse livro. Não era exatamente o que eu esperava dele no começo, eu acho que eu esperava uma coisa mais, essa moça numa cidade pequena se encontrando um pouco melhor, e é um pouco disso, mas eu acho que eu não esperava esse lado de análise do mundo, sabe? O livro, ele também tem uma narrativa meio não linear, com essa personagem visitando esse passado dela e o que aconteceu com a família dela, e ela até às vezes você fica, isso é uma imaginação dela ou isso realmente aconteceu e o que é isso, sabe? Será que ela tá imaginando isso pra tentar ocupar essas lacunas do passado dela? Então é muito interessante, mas é um pouquinho confuso, mas eu tenho certeza que foi a intenção da autora. Tem alguns trigger warnings, tem trigger warning que é gatilhos, né, pra estupro, pra intenção de suicídio, então assim, muito cuidado, for ler esse livro, pensar um pouquinho sobre isso antes, porque é um livro pesado nesse sentido. O jeito que ela tá tratando do estupro aqui é muito cru e é muito difícil de ler porque é um assunto muito complexo, né? Até agora eu não vi nada problemático, não acho que ela tá tratando de forma problemática, mas é um assunto difícil de ler, então assim, tomem cuidado quando for ler esse livro por causa disso. Outra coisa que eu queria comentar é que em algumas partes tem falas de personagem em outras línguas, então teve do inglês e do espanhol. Eu consegui compreender porque eu tenho um inglês ok, e eu também tenho um espanhol mais ou menos que eu consigo compreender, mas aí não veio com a tradução, tipo, nenhuma nota de rodapé traduzindo isso. E aí eu não sei se foi escolha da autora, da editora, mas eu senti essa faltinha dessa tradução, porque eu sei que nem todo mundo vai ter, às vezes, o conhecimento dessas línguas, então eu achei meio estranho. Eu não parei pra pensar, tipo, lendo esses momentos, se dava pra entender pelo contexto, sem ouvir a voz, sem ler essas citações, caso você não fale a língua. Mas enfim, não é muita coisa, dá pra pessoa às vezes parar e procurar o Google Tradutor ou um dicionário, mas eu achei meio estranho essa escolha de não colocar uma tradução ali, né, em algum lugar. Mas ainda assim, é um livro muito legal, é um livro bem do que eu queria ler mesmo, que é essa ficção contemporânea, muito realidade, muito diferente da fantasia. Eu acho que eu precisava dar uma pausa na fantasia, que é o que eu fiz agora, né, com O Senhor dos Anéis, e ir pra uma leitura assim. Mas é isso, essa é a minha atualização.
6h23 e eu cheguei na página 150 do livro. Eu vou dar uma pausa agora e provavelmente vou assistir um filme. Eu estou pensando em ver um filme com a Kristen Stewart, eu não sei se eu pronunciei o nome dela certo, mas eu estou num vício que está se formando com os filmes dela. Eu gosto muito dela como atriz, sempre gostei, até mesmo, talvez não na fase do Crepúsculo, eu fui o tipo de pessoa que ficou zoando o Crepúsculo, mas assim, só saí na onda e eu era adolescente, então assim, não julgo a Mayara do passado também, mas eu gosto muito da atriz, eu acho ela muito boa quando ela tem os papéis certos e ela tem essa possibilidade de conseguir atuar com esses papéis. Eu não sei explicar, mas eu assisti um filme recente com ela que chama Speak, que é inspirado num livro que era muito famoso aqui no Booktube um tempo atrás, que é o Fale. Eu nunca li o livro, mas é um filme muito bom e ela tinha 14 anos quando ela fez o filme e atuou nele. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu quero ver mais coisas com ela, mais coisas do que eu já vi. E aí eu acho que eu vou ver um filme que chama Certas Mulheres, que é com ela também, então eu estou bem animada. Mas sobre a extinção das abelhas, né? Eu continuo achando bem legal o livro. Ele é um livro bem mais tenso e pesado, os temas que são tratados aqui, do que eu esperava. Ele vai tratar sobre vários assuntos, sobre essa vida da personagem, como eu falei. É um livro, como eu esperava, bem introspectivo, essa parte eu acertei. Então é mais explorando a vida dessa personagem, tanto no presente como nesse passado, talvez no futuro, do que realmente seguindo uma história e acontecimentos lineares, né? E aí ela lida com sexualidade, a autora traz bastante tipo, crítica em relação à misoginia, cisnormatividade, heteronormatividade e todos os temas muito complexos. O jeito que ela traz é muito legal, muito interessante de ler, muito coerente, só que aí são temas um pouco mais pesados, de certa forma, assim, a crítica que ela faz aqui, né? Os temas, eles precisam ser falados, são temas que é necessário que a gente tenha contato, que leia, só que querendo ou não, quando você entra em contato com esse tipo de conteúdo, é um tipo de conteúdo que vem com uma carga muito mais reflexiva. Então, assim, eu tô gostando muito do livro, mas não é um livro que eu consigo correr com a leitura, sabe? Eu li metade de ontem pra hoje, ele tem 300 e poucas páginas, eu tô na 150, eu acho que eu ainda termino até amanhã, mas não é um livro que eu estou correndo, sabe, pra ler. Então eu tô gostando bastante e agora eu vou ver o filme. Eu não sei se ficou muito bom essa parte do vídeo, porque eu não sei onde tá o meu tripézinho que eu uso pra segurar a câmera enquanto eu falo com vocês, mas eu tenho que achar ele, mas é isso. Pessoal, já é 3h54 do domingo. Eu acabei não gravando hoje pra vocês muita coisa, mas eu acordei de manhã e eu terminei de ler A Extinção das Abelhas. E o que eu resolvi fazer, eu também já tomei café, já almocei, e o que eu resolvi fazer é arrumar a minha estante de livros não lidos, que essa aqui, como vocês podem ver, ela tá meio bagunçadinha, tem muita coisa empilhada um em cima do outro. E enquanto eu arrumo ela, eu vou deixar um áudio passando, falando a minha opinião final sobre esse livro, que eu dei 3,5 estrelas, mas foi um livro que eu gostei bastante, me fez pensar sobre muita coisa, é um livro muito bem escrito e eu vou explorar um pouquinho mais sobre esse final, né, porque eu fui falando as minhas opiniões sobre ele ao longo de todo o vlog. E agora eu vou falar mais a minha opinião bem geral e sobre o final mesmo, que eu não tinha comentado, claro, sem spoilers. Então é isso, vou começar uma minha estante, provavelmente vocês vão continuar ouvindo a minha voz aí falando do livro. A segunda parte do livro parece mais uma coletânea de reflexões sobre o fim do mundo, então ela trata sobre os colapsos humanos, questões sociais e o universo no geral e como ele reflete a humanidade, e foi uma parte que me tocou bastante. Eu acho que eu chorei mais vezes lendo esse final, né, essa segunda parte, mais do que em qualquer outro momento da história. Eu acho que talvez porque ele tá tão perto do que a gente vive. Sabe quando você lê um monte de reportagem e nada daquilo parece conectado? É como se ela mostrasse tudo isso, que todos esses colapsos estão ligados no outros e tudo vai levar ao fim do mundo. Então o que ela vai tratar é a nossa realidade, é a nossa política, e por mais que ela não cite diretamente nomes, todos os acontecimentos foram coisas que realmente aconteceram no Brasil nos últimos anos. E é um Brasil distópico que eu nem sei se pode ser chamado assim, sabe? Porque ela só chega no fim e parece estar só alguns anos à frente da gente, sabe? Ao longo da história, todos esses acontecimentos distópicos que vão acontecendo, você fala, cara, isso daqui poderia acontecer daqui a alguns meses. E talvez vocês estejam ouvindo minha gatinha vindo aí, porque ela sempre que eu tô falando com a câmera
fica querendo atenção. Eu acho que eu também não cheguei a comentar, mas a gente também acompanha a história da mãe dela, porque pra mim ainda não ficou muito claro se é uma realidade mesmo essa história da mãe dela, ou é a imaginação da personagem, mas de qualquer forma, as partes em relação à mãe dela foi uma parte do livro que me pareceu muito desconexa de todo o resto. Eu não sei se essa foi uma impressão que só eu tive ou vou ter, mas eu não sei se eu curti tanto a narrativa da mãe dela ali na história. Tipo, eu entendi muito os momentos que quebrava a história contando a história da Regina, que é a personagem principal, com os momentos de reportagem e de fatos sobre o mundo e do colapso, mas aí as cenas em relação à mãe dela me pareceram muito fora de todo o resto. E aí eu fiquei meio assim, sabe? Quando chegava as partes da mãe dela, eu não consegui ficar muito presa naqueles momentos. Mas foi um livro que passou bem rápido. Vocês viram aí que eu consegui ler em 3 dias. Ele tem 300 e poucas páginas. É uma leitura muito fluida, apesar dos temas complexos. Ela trata muito bem e você fica entretida por tudo aquilo. E é muito doido, porque é quando você lê uma reportagem, ela até fala isso no momento do livro, e você não consegue parar de ler, por mais que pareça um piloto automático, porque você não pode fazer nada pra ajudar naquilo que tá acontecendo, que você tá lendo, mas você não consegue parar de ler, você não consegue tirar o olho daquilo. E a história é um pouco assim. Então foi um livro que eu gostei bastante, eu recomendaria, mas não chegou a ser aquele livro que me emocionou a ponto de eu conseguir dar 4 estrelas, ou mais que isso, né? Mas é um livro bom, sabe? É um livro que eu gostei, então é isso, essa é a minha opinião. Bom, pessoal, eu espero que seja focado. Agora é 6h18 da tarde e eu decidi arrumar o meu bullet journal agora, porque amanhã voltam as minhas aulas. Eu tive 2 semanas de férias na USP, e porque eles deram 4 semanas no começo do ano, e aí então eles resolveram dar 2 semanas agora. Então assim, não deu pra descansar muita coisa, até porque eu comecei o estágio, como eu comentei com vocês, mas por causa disso eu preciso me organizar, e aí eu vou organizar o meu bullet journal pra isso, organizar minha semana, tentar, né, porque eu ando tendo uma relação complexa com o meu bullet journal. Porque bullet journal é basicamente um caderninho que você anota e organiza coisas relacionadas à sua vida, ou vida pessoal, vida profissional, enfim, é um caderninho que tem esse nome porque as pessoas deram esse nome. E tem um método, na verdade, do bullet journal que eu não conheço a fundo, né, então não posso falar, mas as pessoas aderiram esse nome pra falar de caderninho de organização. E eu adoro, eu uso há 5 anos pelo menos, e só que eu ando tendo uma relação complicada, porque só de anotar as coisas, às vezes, tá me dando ansiedade, sabe? De ver aquelas coisas no papel e falar, meu Deus, eu tenho que fazer todas essas coisas hoje, como assim? E aí eu fico meio sobrecarregada. Então, nas últimas semanas eu não consegui usar muito bem, mas eu vou tentar agora, nessa semana, me organizar por ele, porque ao mesmo tempo que eu tô tendo esse problema de ansiedade, ele me ajuda a lidar com a ansiedade, por isso que eu uso há tanto tempo, porque também me ajuda a ter aquelas coisas pré-definidas que eu tenho que fazer, então eu vou me organizar com ele. Como vocês viram aí, eu terminei de ler o livro que eu queria terminar, que foi o livro da Natália, né, que eu comecei e terminei nesse vlog, e foi muito bom ler ele, porque é uma ficção contemporânea, como eu tinha falado, e agora eu já estou com vontade de voltar para As Duas Torres. Provavelmente vai ser minha última leitura do dia, não sei se vai aparecer no vlog, porque eu tenho certeza que esse vlog tá bem longo, mas essa é uma dica pra vocês que às vezes está lendo muita coisa de um gênero só, como no meu caso era a fantasia, e aí você fica cansado, dá uma pausa e lê de algum outro gênero diferente que você gosta, porque você vai ter um respiro desse daqui, por exemplo, que como eu falei no meu caso era a fantasia, e agora eu já tô com vontade de ler novamente, sabe? Esse tipo de universo, esse tipo de história, então é isso, meus planos para esse fim de noite, talvez assistir algum filme ou alguma série depois, mas assim, é a minha rotina que eu acho que quem acompanha os vlogs já conhece. Minha rotina de descanso de finais de semana é basicamente ler, cozinhar não, na verdade eu mais como as coisas que as pessoas aqui em casa cozinham do que eu faço, né, de vez em quando eu faço algumas coisas, mas é muito raro, e é isso. It's better not to talk at all, is my advice.